Você já deve ter visto aqui na internet inúmeros conteúdos sobre como a mente pode moldar a realidade e te ajudar a conquistar os seus sonhos, a prosperidade, dinheiro. Mas e quando o contrário também é verdadeiro? Quando a sua mente parece querer te destruir? Alguns pensamentos muito comuns nesse caso são: não importa o quanto eu me esforce, nunca vai ser o suficiente. Acho que eu nasci para dar errado. Eu estrago tudo que eu toco, sempre foi assim. Se eu desaparecesse hoje, ninguém notaria. E a cada mínimo erro ou pequena falha, você volta para esse ciclo autodestrutivo. Talvez as coisas não pareçam tão ruins assim, talvez esses pensamentos não sejam recorrentes para você. Mas aí você começa a perceber que quando o compromisso é consigo mesmo, você não consegue cumprir. Acumula peso, acumula dívidas, acumula coisas. E de repente você se vê num momento da vida que está vivendo no automático. E então, na primeira falha, no primeiro erro, você começa a ter pensamentos que te geram tristeza e culpa. Percebe o que aconteceu aqui? A sua mente virou uma máquina de autodestruição. Você não consegue fazer as coisas porque está deprimido e está deprimido porque não consegue fazer as coisas. É um ciclo vicioso. E a neurociência tem um nome para isso: viés de negatividade. O nosso cérebro evoluiu para detectar ameaças, então ele presta muito mais atenção ao que pode dar errado do que ao que pode dar certo. Isso foi muito importante durante um tempo, mas hoje isso pode trazer inúmeros problemas. Um estudo de Harvard de 2007 mostrou que seres humanos superestimam o impacto emocional de eventos negativos e subestimam sua capacidade de recuperação. Na TCC, nós chamamos isso de maximização e minimização. É uma distorção cognitiva que, como o nome mesmo diz, distorce a realidade. São erros de processamento do pensamento. E basicamente, na maximização e minimização, nós maximizamos os nossos fracassos e minimizamos as nossas vitórias. Sabe quando você se sente a pior pessoa do mundo por cometer um erro, mas quando você tem algum acerto você diz: foi sorte, foi fácil, ou qualquer pessoa faria isso? Na verdade, a sua mente está tentando te convencer que os teus fracassos são grandes e definitivos, quando na verdade eles são muito menores e temporários, e que as suas conquistas são pequenas e banais, quando na verdade elas te levam aonde você quer chegar. Mas por que esse ciclo se torna tão forte? Na verdade, a resposta pode estar em duas estruturas essenciais do nosso cérebro: o córtex pré-frontal e a amígdala. A amígdala é responsável por processar emoções como ansiedade e medo. E quando estamos deprimidos, ela fica hiperativa, criando aquele estado de alerta negativo. Já o córtex pré-frontal, que deveria estar nos ajudando a regular as nossas emoções e a tomar decisões mais racionais, ele fica enfraquecido quando não recebe estímulos positivos. Ou seja, quanto mais você reforça seus pensamentos autodestrutivos, mais o seu cérebro se acostuma com isso e cria um caminho neural de autossabotagem. Na psicoterapia, nós temos uma analogia para explicar esse processo. Imagine que a sua mente é um motorista que percorre a mesma estrada por vários anos, e essa estrada são seus padrões de pensamento. Essa estrada não é nada agradável, ela é cheia de buracos, mal iluminada, de barro, mas você se sente confortável dirigindo nela, porque meio que você já decorou o caminho e porque simplesmente ela parece muito familiar. Agora, na terapia, você acaba descobrindo que existe uma estrada asfaltada, bonita, sem buracos, iluminada, e por mais que seu instinto seja voltar para a estrada de chão, você começa a pouco a percorrer essa nova estrada, mudando sua forma de pensar e agir. E com o tempo você vai ficando cada vez mais confortável nessa nova estrada, até o dia que você percebe que não precisa mais da estrada esburacada. Você segue seu caminho por essa estrada linda, iluminada, asfaltada, e você até começa a se esquecer de como era quando você só tinha aquele outro caminho. Esse processo de consolidação e mudança é incrível e muito satisfatório de acompanhar. E como? Como que eu posso chegar a isso? Como que eu posso buscar quebrar esse ciclo? Começar um novo caminho dentro da minha própria história? Bom, eu vou passar para vocês algumas dicas práticas e bem simples que vão dar início a esse processo de mudança. Vão te ajudar a sair desse ciclo autodestrutivo. A primeira consiste em desconstruir a narrativa. Sim, nós criamos narrativas para nós mesmos. E nem sempre elas são boas, nem sempre elas trazem o melhor.
Por exemplo, quando você pensa assim: se eu falhar nisso, eu vou ser um fracasso total. Essa é uma distorção cognitiva chamada pensamento dicotômico ou pensamento tudo ou nada. É bem importante a gente lembrar nesse ponto que esses pensamentos automáticos que vêm, eles não surgem do nada. Eles estão embasados em crenças que nós formamos sobre nós mesmos desde a tenra infância. Principalmente por falas que as pessoas mais significativas para nós tinham. E assim, claro que ao longo da vida a gente vai testando, desafiando essas falas, ou muitas vezes a gente vai também reforçando-as, né? Mas é importante a gente entender que todo pensamento, sim, tem uma raiz, é uma raiz profunda. O que a gente consegue ver é só a pontinha do iceberg. E a partir daquilo que nós temos, que foi dito sobre nós, e daquilo que nós vivenciamos, nós vamos formando esse quebra-cabeça que é a forma como nós nos enxergamos na realidade. E também a forma como nós interpretamos a realidade. Porque a gente vai ver agora como desconstruir essa primeira frase. Se eu falhar, eu não vou ser ninguém, eu vou ser um fracasso. Ou algo ainda mais desesperador. Eu falhei nisso, então eu nunca vou conseguir nada na vida. Percebem essas duas palavras? Nunca e nada. Elas são muito características desse tipo de distorção, porque elas trazem esse tom absoluto, esse padrão inflexível. Então, para que a gente possa quebrar essa narrativa, a gente pode simplesmente trocar essa frase. E eu digo simplesmente, né, gente? Eu sei que não é fácil. Como eu falei, né? Repetimos ao longo da vida muitas vezes o mesmo tipo de pensamento. Mas é importante que a gente esteja consciente dos nossos pensamentos para poder promover essa mudança. Então, se eu pensar assim: eu falhei nisso, mas isso não me define. O que eu posso fazer com isso então? O que eu posso aprender com isso? Essa simples mudança parece semântica, é uma coisinha muito simples, mas vai ativar uma área diferente do seu cérebro. Em vez de você ativar a amígdala, gerar medo, você começa a ativar a resolução de problemas. Então você sai do modo tristeza e entra no modo resolução de problemas. Porque no primeiro exemplo de eu falhei, não sou ninguém, eu não vou conseguir nada, isso geralmente traz um sentimento de tristeza. E o meu comportamento pode ser o quê? Pode ser realmente me isolar, pode ser realmente fazer algo que vai me levar a esse caminho de não conseguir nada, pode ser comer um doce, né? São comportamentos que não nos levam para onde nós queremos ir. Agora, quando eu termino questionando o que posso aprender com isso, eu estou me colocando em ação. Eu posso estar triste ainda, eu posso estar um pouco chateado com o meu fracasso, mas eu me coloco para agir. A partir desse ponto, como eu posso evoluir? Como eu posso mudar em uma situação semelhante? Isso vai mudando pouco a pouco a forma como eu enxergo a realidade, porque pensamentos geram emoções que geram comportamentos. A expressão de um pensamento é a forma como nós nos comportamos. E quando nós mudamos a forma como pensamos, mesmo que às vezes eu ainda tenha um pouco de dificuldade de sentir diferente, se eu mudo a ação, pouco a pouco eu vou transformando a minha própria realidade. Porque é como se o meu cérebro esperasse que eu me recolhesse, que eu me encolhesse, que eu ficasse triste ali num canto sozinho. Quando eu começo a pensar como eu posso evoluir, faço uma lista de coisas, ou eu vou lá e ajo diferente, tento novamente, eu tô quebrando esse ciclo de pensamento autodestrutivo. Porque eu estou dizendo para mim mesmo: ok, isso deu errado, mas eu vou tentar de novo. E isso nos leva à técnica do Mel Robbins dos 5 segundos. E não é aquela técnica que, se você juntar um alimento do chão, em menos de 5 segundos você pode comer. Aliás, não façam isso. A regra dos 5 segundos é baseada em neurociência e ela é muito simples. Quando um pensamento negativo, autodepreciativo vier, você conta assim: 5, 4, 3, 2, 1. E imediatamente se coloca em ação. Qualquer coisa. Sai da cama, abre um livro, faz alguma coisa concreta na realidade. Isso vai quebrar aquele ciclo de paralisação que muitas vezes esses pensamentos geram. Se você parar para observar, quando você tem um pensamento negativo sobre si mesmo, o seu comportamento em geral é ficar paralisado. Isso te leva também a diminuir a procrastinação, porque antes que o seu cérebro te convença a desistir, você já está fazendo. Na TCC nós chamamos de ativação comportamental, que tem o mesmo princípio. Na verdade, você pode fazer isso de várias formas. Colocar um alarme no celular e assim: tocou o alarme, vou largar tudo, pegar a roupa da academia e vou.
né. Claro, você vai colocar o alarme no horário propício, mas entendem? A gente pode criar processos, então, sempre que isso acontecer, eu vou fazer tal coisa. Então a gente vai ativando os comportamentos que nós queremos criar hábitos. Tentem fazer algumas ativações comportamentais ou a regra dos 5 segundos e depois volta aqui no vídeo e comenta para mim se deu certo. Outro ponto bem essencial são as pequenas vitórias. O nosso cérebro adora recompensas, porque isso gera dopamina. Vocês já devem ter visto inúmeros vídeos que falam sobre o malefício de ficar assistindo vários conteúdos, como isso libera dopamina barata, enfim. Mas o fato é que, quando nós temos uma recompensa, isso reforça um comportamento. O problema é que quando a gente está nesse ciclo de autossabotagem, de autodestruição, é como se a gente criasse um radar para enxergar tudo de negativo que tem na nossa vida. De repente, os nossos olhos se abrem, as escamas caem, a gente começa a ver tudo de errado que está acontecendo, tudo aquilo que a gente não está fazendo. E aí, cria aquela ansiedade assim, de eu vou resolver tudo ao mesmo tempo. Só que isso é insustentável a longo prazo. Então é importante que você defina microvitórias e comece por coisas pequenas. Por exemplo, se você está endividado, pague a menor dívida. Primeiro, paga a menor dívida. Se você tem dificuldade de fazer exercício, coloque uma meta de fazer 5 minutos. Se você tem muita vontade de ler um livro, de ler livros, coloque uma página como objetivo e celebre essa microvitória. Se recompense por isso dizendo, ok, eu cumpri, eu consegui. Parece meio bobo quando a gente fala assim, nossa, uma coisa tão pequena, mas tenta mudar tudo de uma vez para você ver o caos que isso vai gerar na sua mente. Você vai sentir que é um fracasso, que você não consegue, porque você quer fazer tudo ao mesmo tempo, daquela forma mais assim, idealizada possível. Vou fazer 1 hora de exercício. Você não está fazendo exercício há 6 meses da sua vida, 1 ano, anos da sua vida. Como que você vai começar já colocando uma meta tão grande? Não, coloca uma meta pequena e celebra essa microvitória. E isso vai criar o efeito dominó positivo, porque você vai ter essa percepção de que sim, você está tendo progresso, você está tendo resultados e sucesso, mesmo que seja de forma gradativa. E assim, algo que eu quero que você preste muita atenção agora, você não é os seus pensamentos. A sua mente pode ser um grande aliado no seu desenvolvimento, mas ela pode ser um grande inimigo também. É importante que a gente tenha ciência disso. E é muito difícil, às vezes, discernir o que é real e o que não é, porque esses pensamentos negativos, eles vêm com o som da nossa própria voz. É como se o meu eu verdadeiro estivesse dizendo isso pra mim. Ah, você é assim. Ah, você fez isso. Ah, se você não fizer isso, isso vai acontecer. Se você não fizer as coisas dessa forma, você vai ser um grande fracasso. Entende? É como se você estivesse alimentando e dizendo isso para você mesmo. Mas com essas técnicas simples que eu mostrei até agora, você já consegue começar a quebrar esse ciclo de autodestruição. E nós temos mais 2 pontos essenciais: questionar os pensamentos e confrontar com as evidências da realidade. Como é a sua própria voz que diz para você essas coisas, que são os seus pensamentos, é importante que você questione. Não tenha como a verdade absoluta. Questiona, será mesmo que isso que eu estou pensando é verdade? Não toma isso como aquela verdade que, ok, é inquestionável, é isso mesmo. Você pode sim questionar seus pensamentos, isso é muito saudável. E quando eu falo em evidências da realidade, eu posso utilizar 2 perguntas para me ajudar a avaliar isso. Quais são os eventos recentes que colaboram com esse pensamento? E quais são os eventos recentes que contrapõem esse pensamento? Dessa forma, você vai começar a comparar aquilo que acontece real e objetivo com aquilo que você está pensando ou sentindo. Dessa forma, você vai começar a comparar a realidade objetiva com esses pensamentos e com aquilo que você está sentindo também. Isso te ajuda a ter uma visão muito mais clara de você mesmo e um pouco mais próxima da realidade objetiva. E se esse conteúdo fez sentido para você, não esqueça de deixar o like para o algoritmo entender que ele é relevante. E compartilha também com alguém que precisa ouvir isso hoje. E deixa aqui nos comentários se essas técnicas fazem sentido para você e qual delas você vai aplicar primeiro. Espero vocês na próxima e até mais!